Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Num antigo hotel spa em Bad Reichenau aninhado entre os pinheiros escuros dos Alpes bávaros, o tempo parecia ter parado. As paredes eram grossas, os tetos esculpidos, os corredores revestidos de veludo macio, quase inaudíveis aos passos dos hóspedes abastados. Tudo no estabelecimento evocava uma elegância envelhecida, lustres de cristal desgastados pelas décadas, lareiras de mármore onde queimavam lenha perfumada e um silêncio quase religioso que pairava como uma névoa invisível. Foi aqui que ele trabalhou. Vassili Petrovich, um homem discreto, de gestos lentos e comedidos. De origem russa, havia imigrado há cerca de 10 anos e nunca havia realmente tentado se integrar. Falava pouco um alemão áspero e funcional, e evitava o olhar dos outros como se evita uma pergunta que nunca mais se quer ouvir. Seu rosto trazia as marcas de um passado silencioso, rugas prematuras nos cantos dos olhos, pálpebras ligeiramente caídas e um jeito de curvar os ombros, como se carregasse constantemente um fardo invisível. Dentro do hotel, os funcionários o chamavam de fantasma do chão do spa. Não porque ele fosse assustador, mas porque parecia deslizar pelos corredores, sempre ali, sem realmente estar. Ele chegava antes do amanhecer, saía depois do horário de fechamento. Fazia suas refeições sozinho na cozinha dos funcionários e dormia em um quarto pequeno e estreito no sótão, onde havia apenas uma cama de ferro, uma cômoda de madeira rústica e uma janela com vista para as montanhas. Em Bad Reichenau, ele era considerado um funcionário comum. Pontual, educado, limpo, mas sem genialidade. Não é desagradável não. Apenas apagado. O spa, por sua vez, era conhecido por outras duas figuras: Katharina Schneider, uma massagista estrela de Munique, carismática, falante e mestre na arte do shiatsu. Franz Baumgartner, ex-fisioterapeuta esportivo, especializado em ombros deslocados de golfistas e quadris doloridos de bilionários. Os clientes exigiam Franz ou Katharina. Vassili só era oferecido como último recurso. Alguns clientes, mesmo que nunca tivessem recebido uma massagem dele, o rejeitavam de antemão. Muito quieto, muito frio, muito russo. Ele era considerado antipático, incapaz de manter a conversa da alta sociedade exigida por celebridades que buscam atenção tanto quanto alívio físico. Mas Vassili nunca reclamava. Simplesmente se dedicava ao seu trabalho com uma dedicação quase mecânica, quase ritualística. Preparava os olhos com cuidado, dobrava as toalhas com precisão militar e seguia rigorosamente o protocolo do spa. Então, ao fim do dia, desaparecia e voltava para o seu quarto pela escada dos fundos, como uma sombra retornando ao seu refúgio. Ninguém sabia ao certo o que ele fazia à noite. Nunca saía para a cidade. Dizia-se que lia muito em russo, que escrevia, ou que rezava. Nas raras vezes em que alguém batia à sua porta, ele atendia educadamente mas brevemente e nunca convidava ninguém para entrar. Até aquela noite. Numa noite de dezembro, enquanto a neve caía suavemente nas varandas de madeira esculpida e o hotel ecoava com os murmúrios abafados de uma clientela rica que vinha recarregar as baterias, uma reserva incomum chegou à recepção do spa. Uma massagem de corpo inteiro em uma suíte privativa. 22h30. O cliente solicita silêncio absoluto, sem luz direta e sem a presença de nenhum outro funcionário. A mensagem foi assinada Dr. Friedrich Mann. Este nome fez o diretor do spa estremecer, todo Hermann, uma mulher rigorosa e elegante, com um coque puxado para trás e uma voz áspera. Friedrich Mann não era qualquer um. CEO da Indústrias Mann, uma empresa pioneira em inteligência artificial e segurança cibernética, ele estava entre as 50 maiores fortunas europeias. Um homem difícil, influente e exigente. E, acima de tudo, poderoso. É o que consultou rapidamente a escala da equipe. Franz fora a Garmis para uma conferência. Katharina teve um jantar privado com um investidor suíço. Os outros já haviam voltado para casa. Ela franziu a testa. Só Vassili permaneceu. Um silêncio tenso tomou conta da sala de descanso dos funcionários. O que fazemos? Perguntou o assistente. É o que fechou os olhos por um instante. Então suspirou. E dê a ele o que temos. O até Vassili. O até Vassili. Ela abriu os olhos. Seu olhar era duro. Este Friedrich paga 10.000 euros por sessão. Ele receberá o que pede. Vassili é limpo, pontual e tranquilo. Perfeito para este tipo de cliente. Ninguém discutiu, porque aqui o dinheiro falava mais alto que o preconceito. A suíte 314 estava banhada por uma luz fraca, quase onírica.
As cortinas de veludo carmesim estavam fechadas, abafando o som do vento gelado batendo nas janelas. Um leve aroma de madeira queimada e âmbar pairava no ar. A lareira crepitava suavemente, como um coração velho ainda batendo teimosamente apesar dos anos. Vassili Petrovich entrou silenciosamente, com os olhos baixos e o cesto de linho branco no braço. Não esperava nada de especial daquela sessão, além da mesma rotina. Uma hora de gestos precisos, um cumprimento educado e, em seguida, o retorno ao seu silêncio habitual. No entanto, assim que cruzou a soleira soube. Havia algo diferente na sala. Uma tensão opaca. Uma expectativa estranha. Sentado na beira da cama, um homem o esperava, ereto, quase rígido, como um manequim apertado demais em um terno caro. Ele havia tirado a gravata, mas seus sapatos ainda estavam impecavelmente engraxados. Fumava sem fumar, segurando o cigarro entre dois dedos, sem acendê-lo. Seus olhos cinzentos, duros e febris, fitavam Vassili com uma intensidade perturbadora. Dr. Friedrich Mann, o nome que abalou os mercados, que comandou dezenas de milhares de funcionários com uma única decisão. Uma mente temida, um homem que ninguém interrompeu. E no entanto, naquela noite, ele parecia quase pequeno naquela sala enorme. Um rei sem voz. Ele o encarou por um longo tempo, antes de falar com uma voz seca, quase cortante. Você é russo, não é? Vassili levantou a cabeça lentamente. Ele não respondeu, apenas assentiu. Um gesto calmo, firme e pé no chão. Tudo bem. Não fale. Trabalhe. E foi isso. O silêncio os envolveu como um manto de chumbo. Vassili pousou sua cesta, desdobrou metodicamente uma toalha quente e verificou a temperatura dos olhos. Cada movimento parecia desacelerar o tempo, como se fosse um ritual antigo. Então ele se aproximou. Ele colocou as mãos nos ombros de Friedrich. E naquele preciso momento, algo rachou. Não foi espetacular. Nenhuma luz divina, nenhuma revelação gritante. Apenas um sopro. Um tremor imperceptível nas costas do homem. Os músculos relaxaram. A respiração ficou mais lenta. Uma onda surda percorreu lentamente sua espinha, como uma memória considerada morta que retorna intacta. E ali, naquele contato silencioso, as memórias derramadas. Ele não os havia convidado. Eles vieram. O rosto da mãe, tão jovem quando morreu, suas mãos cansadas, o cheiro da sopa de batata, os gritos do pai, as portas batendo, o cinto de couro, as noites de infância passadas debaixo da cama, rezando para que ninguém o visse chorar. Depois vieram os anos de ambição devoradora, as escolas de elite, as horas sem dormir, o desprezo pelos outros que ele aprenderá a usar contra si mesmo, como combustível. Ele nunca obteve sucesso, ele se vingou. Essa é a nuance. Durante toda a sua vida, ele se vingou do mundo. Mas Vassili não fez perguntas. Ele não falou. Ele ouviu com as mãos. Seus movimentos eram lentos, profundos, quase ritualísticos. Como se procurasse algo sob a pele. Não um músculo, não uma tensão física, mas uma memória enterrada. Uma ferida antiga. Subia pelas costas de Friedrich como se subisse um rio antigo. E então Friedrich sentiu vergonha, medo, abandono. Todos aqueles sentimentos que ele havia suprimido, reprimido, trancado por trás do seu sucesso. Eles explodiram, crus incontroláveis. O que você está fazendo comigo? Ele sussurrou com a voz embargada. Vassili não respondeu. Ele continuou incansavelmente como um padre lavando uma alma suja. Suas mãos pousaram com incrível delicadeza nas omoplatas, depois na nuca, depois nos pulsos tensos daquele homem, tão forte, tão frio, tão sozinho. A massagem durou uma eternidade. Quando acabou, o silêncio era total. Friedrich sentou-se com a cabeça baixa. Depois, levantou-se lentamente como um homem descobrindo as pernas após anos de paralisia. Ele olhou Vassili diretamente nos olhos pela primeira vez. Um olhar longo, profundo e sem desafios. Você não é apenas um massagista. Ele procurou suas palavras. Suas mãos, elas leem as cicatrizes da alma. Vassili permaneceu imóvel. Seus olhos, claros e calmos, não expressavam orgulho nem surpresa. Apenas uma estranha compaixão. A compaixão de quem sabe o que é cair e nunca mais querer se levantar. Friedrich deu um passo em sua direção. Eu lhe ofereço 1 milhão de euros. A palavra caiu pela sala como um tapa. Não para massagem. Para ficar. Dormir aqui. Deixe-me entender. Por favor. Não havia arrogância em sua voz. Nenhum domínio. Apenas um pânico a de um homem que tinha acabado de tocar em algo grande demais e que não queria perdê-lo. Vassili continuou sem responder. Pescou lentamente. E ficou parado. Friedrich era obcecado. Ele não dormia mais. O rosto impassível de Vassili assombrava suas noites.
Aquele olhar sem julgamentos, aquelas mãos que pareciam dialogar diretamente com aquilo que ele próprio jamais fora capaz de nomear. Friedrich, um homem de controle, de números, de dominação, sentiu-se subjugado pela primeira vez. Não por um adversário, mas por um mistério. Ele contratou um investigador particular. O melhor. 3 dias depois, as primeiras peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. E o que ele descobriu o arrepiou até os ossos. Vassili Petrovich, seu nome verdadeiro doutor. Vassili Andreievich Petrov, era tudo menos desconhecido. Neuropsiquiatra de renome internacional, ex-diretor de um instituto de pesquisa sobre memória traumática em Moscou. Ele havia colaborado com as maiores universidades da Europa. Seu trabalho sobre a memória corporal evolucionou as práticas terapêuticas tradicionais. Ele tratou sobreviventes dos conflitos no Cáucaso, crianças resgatadas de redes de exploração, soldados retornando do Afeganistão incapazes de dormir sem gritar. Mas, de repente, em 2012, seu rastro desapareceu. Não havia mais publicações. Não havia mais conferências. Nada. O relatório continuou: incêndio em casa. Esposa e filha mortas. Suspeita de incêndio criminoso. Nenhuma acusação formal. Mídia russa em fúria. Assédio, ameaças. Colegas se distanciando. Desaparecimento voluntário registrado em 2013. Documentos falsificados. Novo nome: Vassili Petrovich. Friedrich releu o arquivo várias vezes. Ficou ali parado por um longo tempo, com as mãos trêmulas. Pensou na irmã, naquela carta que encontrara tarde demais. Falava de uma jovem trabalhadora, de ações que ela não conseguia descrever, de uma dor que dificultava a respiração. Ele não tinha visto nada, ou melhor, não queria ver. E agora aqui está esse homem, esse estranho, que o fez sentir pela primeira vez como era ser visto sem ser julgado, ser reconhecido, sem precisar se justificar. Ele tomou uma decisão. Poucos dias depois, os jornalistas foram chamados a um grande hotel em Berlim. Friedrich, vestido num terno escuro e com um olhar sério, estava diante de uma sala lotada. Câmeras disparavam. Ele respirou fundo e disse com voz calma: estou criando uma base para o cura silenciosa, um lar aberto àqueles cujas feridas não têm cicatrizes visíveis. Aos sobreviventes de violência, injustiça e profunda solidão. Esta fundação será liderada pelo homem que me ajudou sem dizer uma palavra. Dr. Vassili Petrov. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns jornalistas reconheceram o nome. Os mais velhos se lembraram do escândalo. Os mais jovens digitavam freneticamente em seus teclados. Enquanto isso, em uma pequena casa à beira de um rio, Vassili lia uma carta manuscrita que Friedrich lhe enviará. Não continha promessa nem pedido. Apenas uma frase: você leu a minha dor. Agora quero ajudá-lo a ler a dor dos outros. Ele hesitou, por um longo tempo. Então, numa manhã de neblina, fez as malas. Não para recuperar a reputação perdida, nem para corrigir o passado, mas porque ele sentiu naquele homem destruído um chamado que não podia ignorar, o chamado de outro ser perdido, como ele. Anos depois, às margens do Lago de Constança, nasceu um centro discreto. Sem placas, sem anúncios, sem site. As pessoas não vinham aqui para se curar no sentido clássico. Elas vinham ser ouvido por alguém que não estava fazendo perguntas. As pessoas chegaram fechadas, quebradas, irritadas ou silenciosas. Saíram transformadas. E no coração do centro, numa sala banhada pela luz, um homem de olhos claros ouvia sem falar. Ele não estava apenas tocando músculos. Ele estava alcançando algo que palavras não poderiam descrever. O nome dele? Dr. Vassili Petrov. Mas nos corredores ele era simplesmente chamado aquele que escuta sem falar.